Aleluia, Shabbat Shalom, a graça e a paz. Aqui quem vos fala sou eu, pastor Vinícius Dias. Eu gostaria de compartilhar algo que Deus falou no meu coração durante esses dias. E Deus me deu essa mensagem para que eu pudesse produzi-la e falou poderosamente comigo. Eu tenho certeza que também vai falar poderosamente com você. Primeira epístola de São João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4, vai dizer: Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Muitas vezes vivemos crises, dificuldades, enfrentamos muitas lutas, barreiras, decepções. Pessoas hoje vivendo crises de ansiedade, pessoas sem ter um norte, sem ter uma noção do que vai acontecer na sua vida. Eu já estive assim. É porque não entendemos realmente aquilo que nós carregamos. Não entendemos realmente o que está dentro de nós. E a Bíblia vem nos dar a mostra disso constantemente. Nesse capítulo, a primeira coisa que precisamos entender: eu sou de Deus. Eu sou de Deus. E sou filho. Como disse aqui em 1 João 4, filhinhos, sois de Deus. E a segunda coisa que eu preciso entender é o que eu carrego, é o que está dentro de mim. E já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Se eu entendo que maior é quem me chamou, se eu entendo que maior é o que está em mim, Jesus ele disse: se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, que vos será feito. Se eu estou em Cristo e eu tenho Cristo em mim, nada pode me segurar. Nós vamos analisar a Escritura Sagrada de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos ver Abraão, quando ouviu a voz de Deus. Ele não conhecia Deus, mas quando ele ouviu a voz de Deus, e Deus falou: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para onde eu vou te enviar. Abraão não pensou duas vezes. Ele pegou tudo que é dele, saiu da zona de conforto, saiu do meio da sua parentela e foi obedecer aquela voz. Ele tinha certeza de quem estava falando com ele. Muitas vezes a gente passa por crises, por dificuldades, por problemas, porque a gente não tem certeza quem está falando com a gente. Tem pessoas que não conseguem ouvir a Deus. E Abraão, nada mais e nada menos, é hoje o nosso pai na fé, por ter ouvido a voz de Deus. A Bíblia vai falar: certa feita, Eliseu estava com seu moço em casa, e toda vez que o exército inimigo queria derrotar o povo de Deus, Deus mostrava para Eliseu o que ele ia fazer. E ele se antecipava: não passa nesse lugar não, porque estão aí à espreita para nos derrotar. E ninguém ia. E um dia ele falou: ei, vocês estão me dedurando. Como é que eles podem saber tudo que a gente vai fazer? Falaram: lá tem um profeta, um homem de Deus, que Deus antecipa a ele tudo que nós vamos fazer. Então vai lá, pega esse homem. E a Bíblia fala que um exército cercou
a casa de Eliseu. E quando o criado dele, o seu moço, sai e vê, ele é desesperado. Eliseu, a gente está cercado, vão nos matar, vão pegar a gente. Eliseu falou, olha, fica tranquilo, o maior é o que está conosco. Só que os olhos humanos daquele moço só conseguia enxergar o exército inimigo. E Eliseu falou, Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver, para que ele possa entender quem realmente está com a gente, quem realmente nós servimos, quem realmente tem o controle de tudo. E a Bíblia vai falar que aquele moço pôde ver a milícia de anjos, as carruagens de fogo passando de um lado para o outro. E ele ficou admirado e ele pôde ver que maior realmente era quem estava com ele. O que eu aprendo com isso? Quando eu olho com os meus olhos humanos, igual aquele moço, eu só consigo ver as dificuldades. Eu só consigo ver os problemas. Eu só consigo ver aquilo que está me cercando, aquilo que está me limitando, aquilo que está impedindo de eu chegar onde eu quero. Eu tenho que pedir a Deus para me ensinar a enxergar com o quê? Com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Eu preciso entender que o meu Redentor, ele vive e ele não perde o controle de nada. Davi, ele tinha isso. Quando Davi viu o gigante enfrentando o povo, o exército do Deus vivo, ele falou, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o povo do Deus vivo? Porque Davi sabia que aquela guerra não era dele, era de Deus. Era contra o povo de Deus que ele estava guerreando. Enquanto todo mundo estava olhando para o gigante, olhando para o problema, olhando para a dificuldade, Davi falou, eu vou lá enfrentar. E tentar desanimar ele, você não pode. Você não consegue levantar uma espada, você não consegue carregar uma armadura. Ele falou, olha só, eu fico no campo, eu enfrentei o leão, o lobo, eu enfrentei o urso, eu enfrentei o leão, quando tentaram roubar a ovelha do meu pai, eu fui lá, matei eles e peguei a ovelha de volta. Vocês não sabem o que eu já enfrentei. Agora eu não preciso de armadura não, eu vou no nome do meu Deus. E quando ele chegou diante do gigante, o gigante falou, estão pensando que eu sou o quê? Cachorro? Para enviar um menino com um pau, com pedra? Davi falou, olha Golias, você pode estar vindo com armadura, com espada, com escudo. Você pode estar vindo com esse aparato todo. Mas sabe por que eu não tenho medo de você? Porque eu vou no nome do meu Deus, do Deus que eu sirvo. Quando você encara os seus problemas e as suas dificuldades no nome do Deus que você serve, a vitória é certa. A vitória é garantida. Como é que José passou tudo que ele passou até virar governador do Egito? Foi humilhado pelos seus irmãos, foi lançado no poço, se machucou, imagina ser jogado dentro do poço, depois foi tirado, foi vendido como escravo, virou escravo, foi o melhor escravo. Potifar prosperou como nunca, colocou ele responsável de tudo, foi caluniado, foi preso injustamente por causa de uma mentira, porque ele resistiu ali à tentação. Ele poderia se deitar com a mulher de Potifar e ele estaria melhor ainda, mais garantido ainda, mas não, ele resistiu por amor a Deus. E na prisão ele foi o melhor prisioneiro, a ponto de ser chefe dos carcereiros. Um prisioneiro ser chefe. Até que ali ele teve a oportunidade de usar o dom de Deus, interpretar os sonhos do copeiro, do padeiro. E quando o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar, lembraram de quem? De José. Chegou o momento da exaltação. E no final, depois de ter passado tudo isso, o faraó perguntou para ele, você pode interpretar o meu sonho? Ele falou, eu não, mas o Deus que eu sirvo.
Ele mostrou que em todo esse tempo, em todo esse momento, ele não esqueceu de Deus. Ele sabia que Deus estava no controle. Quando ele se revelou aos seus irmãos, que os seus irmãos ficaram atemorizados, aterrorizados, ele falou: não tenham medo, porque Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que hoje eu estivesse aqui. Sabe o que ele falou? Deus não perdeu o controle de nada. Eu fui escravo, eu sou prisioneiro, mas precisei passar por tudo isso para hoje estar aqui. Quantas vezes, querido, indagamos a Deus, como foi de Moisés, quando Deus o chamou para libertar o povo. Moisés: não, Senhor, eu não sei falar não, eu sou gago. Deus falou: tá, Moisés, eu vou enviar teu irmão, mas eu vou falar o que eu sou para esse povo. Quem sou eu? Você fala que você é o eu sou, o grande eu sou. Ou seja, Moisés, você fala que você me representa. Você fala que através da sua vida tem eu. É isso que você precisa entender, meu irmão, minha irmã. Através da sua vida existe um Deus que te escolheu para representar a Ele. Certa feita, o sogro de Moisés foi lá, depois de ele ter derrotado os deuses do Egito, o mar se abriu, todo mundo passou. Pois de já estarem no deserto, o sogro dele foi lá com a esposa dele. E quando o sogro dele entrou, viu que ele tinha muita coisa a fazer, e deu conselho a ele: por que você não reúne aqui pessoas para te ajudar? E ele reuniu. E em Números vai falar que Deus pegou esses líderes, tirou do espírito que estava em Moisés e fez repousar nesses líderes. Sabe o que Deus me mostra com essa palavra? Que Moisés carregava um espírito de 71 líderes, que ele era autossuficiente, porque o que Deus tinha posto sobre a vida dele era capaz de liderar esse povo tranquilamente, por pessoas ali só para auxiliar. Mas muitas vezes você se acha incapaz, você quer botar sobre as pessoas responsabilidade que está sobre a sua vida, que é com você. Você vê a mesma coisa com Gideão. Quando Deus chega até Gideão, Gideão fala: mas Senhor, logo eu sou o mais novo da minha casa, minha família é a mais pobre daqui. Temos desculpa constante para falar para Deus que não somos capazes. Jeremias: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Jeremias: não diga isso, porque aonde eu te enviar você vai. O que eu te mandar falar, Jeremias, você vai falar. Sabe o que Deus está falando? Não é você não, você não é nada realmente, mas sou eu que estou sobre a sua vida, sou eu que estou através da sua vida. Nós precisamos entender que precisamos vivenciar isso. A Bíblia fala que o que Deus tem sobre a nossa vida, 1 Coríntios 2,9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus preparou coisas grandiosas para mim e para você, mas nós precisamos enxergar que esse Deus está sobre a nossa vida e é Ele que vai fazer isso acontecer. O que você está passando hoje é um detalhe. É um detalhe para Deus te colocar onde Ele quer que você esteja. Salmo 37, 4, 5. Deleita-te no Senhor e considerar o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais Ele fará. Se deleitar no Senhor, Ele vai conceder o desejo do teu coração. Entregar o teu caminho ao Senhor e confiar, porque Ele está prometendo: o mais eu vou fazer. Deus, quando se apresenta para Josué, Ele fala: Josué, meu servo Moisés é morto. Ou seja, gente, com quem está morto, não tem mais como fazer nada. Agora, Josué, essa bagaça é com você. Você vai ganhar esse povo. Levanta, Josué. Tem bom ânimo. Deus precisou falar isso 3 vezes para Josué. Como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Mas Josué, está vendo esse livro aí? Medita nele de dia e de noite, para que eu possa te conduzir prudentemente aonde você for.
Ou seja, Josué, eu estou te escolhendo, mas tem uma condição: se manter centralizado na palavra. Se manter centralizado. Foi como Jesus disse: se estiverdes em mim e eu estiverdes em vós, pedireis o que quiser. É preciso estar em Cristo. É preciso estar alicerçado em Cristo. A Bíblia vai falar em Deuteronômio que se eu ouvir e cumprir com a palavra de Deus, as bênçãos dele vêm e me alcançam. Para obter bênção, eu preciso estar centralizado e entender que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Então fique com essa palavra. Eu espero que tenha falado com você. Que quem vos fala sou eu, pastor Vinícius Dias. Compartilhe essa palavra. Me ajude a propagar o Evangelho. E espero que essa palavra tenha falado tremendamente ao seu coração. Se você está com depressão, está desanimado, não acredita mais no seu trabalho, no que você tem feito, você não vê solução, você não vê as coisas acontecendo, saiba o que você carrega, o que está em você, o que está dentro de você. Ele te escolheu para mudar a tua história e para, através do teu testemunho, ele ganhar muitas pessoas. A Bíblia fala que há uma nuvem de testemunho ao nosso redor. Eles estão nos olhando, nos observando. Então entenda que ele te chamou para ser uma referência e para ganhar vidas através da sua vida. Que essa palavra venha mudar a tua história hoje, que ela venha impactar o teu coração. Pastor Vinícius Dias, um forte abraço, que Deus abençoe.